Já conhece a dona Marlene? Filho da senhora, né? Está vendo minha cara tá toda sorridente ali, toda alegre? Então, o Gerson, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1984, né, chefe? 30 anos de ministério, né? O Gerson é filho dessa igreja, mas nunca trabalhou no nosso presbitério, né? Ele foi pastor lá no oeste de São Paulo, São José do Rio Preto, Tanabi, é isso? E agora ele está na cidade de Patos, de Minas, na segunda igreja de Patos. E ele, como já filho da dona Marlene, irmão do Jedinho, veio ontem para fazer o casamento. Então está conosco aqui hoje, juntamente com a sua família, sua esposa lá em cima, seu filho, um já esteve aqui também. E é uma família, né, abençoada, amiga e querida. E fruto aqui dessa igreja, né, do trabalho dessa igreja. Então nós nos alegramos muito, porque o pastor Gerson concordou, né, aceitou de pregar aqui nessa noite e vai trazer a mensagem de Deus para o nosso coração. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam conosco, né? Amém? Eu quero ainda, com a permissão dos demais visitantes, destacar a presença do meu irmão Jefferson, irmão mais velho, né? Está visitando a gente, está lá no fundo. Obrigado, viu, Jeff? Já teve algumas vezes aqui, mas ainda é visitante, né? A nossa oração está conosco. Boa noite. Boa noite. Nesta edição do Plantão Acá, temos várias novidades. Vamos começar falando de coisa boa, coisa que crente gosta. Comida. Mais uma vez, teremos uma comida classe A. O Diácono Cleber estará responsável pelo rango do acampo. Além da presença do Cleber, as diretorias também confirmaram os temas dos jantares. A primeira noite é a noite cultural. E falando sobre Patos de Minas, né? Agora, o objetivo é representar uma cultura. De norte a sul, das Américas à Oceania, do Parque Alpes a Benfica. O segundo jantar, como eu ia dizendo, o segundo jantar, o tema é heróis. Nele, os acampantes devem se vestir como heróis. Vale tudo, de super-homem a Chapolin Colorado. Ou melhor ainda, invente o seu próprio herói. É isso mesmo. O tema da terceira noite é a noite do mundo. Noite bela, música linda, olhos nos olhos. Coragem. Afinal de contas, esse é o tema do acampamento. Uma mensagem que falamos à nossa igreja domingo passado e que, no objetivo ainda de um ano que está se iniciando, gostaríamos de trazer a palavra de Deus de uma forma específica aos nossos corações nesta noite. Romanos capítulo 12, versículos 1 e versículo 2. Os irmãos que têm a tradução atualizada, leiam comigo, mesmo assentados. Vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Comecemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, ainda é oportuno a reprogramação das nossas vidas, da sua vida neste ano.
É o último domingo do primeiro mês de janeiro. Talvez você já tenha tido até algumas, ou quem sabe muitas decepções. O nosso tempo, mais do que nunca, tem corrido muito, né? E a tendência deste ano vai ser bem corrido, né? Copa, eleições, mas é oportuno estarmos reavaliando e, conforme a necessidade, reprogramando as nossas vidas, conforme a nossa vocação, conforme a vontade que Deus tem e quer que nós vivamos. E o apóstolo Paulo, neste texto, nos convoca a uma programação que glorifique a Deus e, consequentemente, nos faça instrumentos das suas bênçãos, canais destas mesmas bênçãos. Esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele desenvolve de uma forma bem detalhada como, o que é e os resultados da nossa salvação. Num primeiro momento, ele fala da situação de toda a humanidade perdida. Todos somos pecadores. Já nascemos nesta direção de perdição. Não precisamos fazer nada para irmos para o inferno. Já nascemos nesta posição e nesta situação. Mas Deus, no seu grande amor, através do seu Filho Jesus Cristo, traz-nos a bênção da salvação, da saída deste caminho de derrota e do inferno, para sermos convertidos a Ele, ao caminho dos céus, através da fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 1 de Romanos, né, versículo 14, se não me falha a memória, é o resumo desta carta, e muito bem definido, muito bem esclarecido, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. E isto, meus queridos, é muito importante, porque mesmo no nosso contexto evangélico e mesmo presbiteriano, tão aprofundado, tão preocupado com o conhecimento da palavra de Deus, a perspectiva de uma salvação por merecimento é muitas vezes divulgada no nosso raciocínio, na nossa ideia do que vai nos levar para os céus, né? Fiquei até feliz quando cheguei ontem tarde em casa e ouvi um vídeo pela internet do padre Fábio, esqueci o sobrenome, bem conhecido, Melo, isto. E ele expressando dentro de um contexto totalmente onde as obras fazem parte da salvação, expressando que só Jesus salva. Que só Jesus, oremos, né, por esta mensagem, oremos por esta religião que precisa vir a esta mensagem divina de salvação única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, portanto, descreve isso de uma forma pormenorizada nesta carta, no capítulo 3, versículos 23 e 24, como é claro, ele diz, pois todos pecaram, e precisam e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós vamos estar nos céus por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Não é porque merecemos, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, porque se fosse assim, a salvação não seria pela graça unicamente através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nós crentes presbiterianos precisamos repensar isso, porque professamos isso, mas quando somos perguntados, se você morreu hoje, você vai para o céu? A resposta, eu acho que vou, pastor. Então, se acha, pode ser que você não vá, você está com dúvida. Mas a coisa complica quando perguntamos por quê? Aí você nos responde, porque eu não mato
né? Eu procuro ajudar as pessoas, eu procuro... Isto é salvação por merecimentos, meus queridos. Isto é salvação pela direção que as religiões, as filosofias, as ideologias proclamam, uma salvação por merecimento próprio. E por merecimento próprio ninguém vai para o céu. O único caminho, o único meio de irmos para os céus, e graças a Deus a Bíblia nos dá esta segurança, é quando a nossa fé é confiada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando estivermos nos céus, se porventura fôssemos ou sermos, por que você está aqui? Por causa de Jesus. Porque Jesus pagou pelos meus pecados. Porque Jesus abriu as portas da minha reconciliação com Deus e para estar vivendo eternamente nos céus. E é isto que o apóstolo desenvolve de uma forma bem detalhada nesta carta e que a gente precisa trazer isso para o nosso coração, para a nossa mente, porque muitas vezes a gente se confunde, se perde nesse sentido e fragiliza a nossa vida espiritual e o desafio real do enfrentamento da morte que daqui a um tempo vai alcançar a todos nós. Né? Então nós vamos para os céus. Não é porque merecemos, porque fizemos isso ou não fizemos aquilo. É porque um dia nós ouvimos que Deus nos ama e que nos enviou o seu Filho Jesus para pagar pelos nossos pecados. Entendemos isto, nos arrependemos e confiamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. As portas se abriram, a reconciliação com Deus e a nossa morada eterna nos céus, onde Jesus expressa o seu desejo de estar para sempre conosco. Que bênção, que coisa maravilhosa. E nesse desenvolvimento, no capítulo 11, nos últimos versículos, Paulo expressa uma doxologia, ou um registro de adoração ao Senhor, através desse plano de salvação, de justificação, que nos alcançou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E me acompanha aí versículos 33 a 36, conforme o registro bíblico, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus queridos, esta doutrina maravilhosa da nossa salvação, da nossa justificação em Cristo Jesus, é importante termos consciência, é importante estarmos firmados nela, para que possamos com mais tranquilidade vencermos as lutas próprias desta vida. Conforme o apóstolo faz na maioria das suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo, a segunda parte ele quer trazer esse ensinamento à vida prática, ao nosso dia a dia. CSI, todo mundo odeia o Chris. The Big Bang Theory. Eu patrulhei as crianças. O último jantar tem um tema séries. Ele, então, cada campanha deve vir vestido de um personagem de alguma série, qualquer uma. Agora, vamos chamar o nosso correspondente especial, Cristiano Figueiredo, que tem mais informações para nos dar. Boa noite, querido. Boa noite, misericórdia. A juventude começou há pouco tempo uma campanha em prol do acampamento. O objetivo é que todos orem 5 minutos todo dia. Não só os acampamentos, mas também toda a igreja. A campanha tem pouco tempo, mas já tivemos bons resultados. Que nos alcança, que resolve o nosso problema principal, que é espiritual, que se relaciona com a nossa... É isso mesmo, Cristiano. Para trazer mais notícias, estamos com o nosso repórter, Daniel Oliveira, direto do Parque Guarani. Não querem morrer. Boa noite, acampantes. É isso mesmo, a novidade da camp desse ano é a banda Nova Aliança. Estou aqui com o Jean, líder da banda. Jean, como que a banda se formou? Então, galera, é o seguinte, a banda tem uma formação bem diferente dessa que está aqui hoje, né? A gente começou aí há uns 2 anos atrás,
com a ideia de, a princípio, só em casamento. E aí Deus foi ministrando no nosso coração o desejo de estar ministrando a palavra dele através das músicas, através do nosso dom, né? E até chegar hoje aí na formação que a gente está original hoje. E como chegou esse convite para vocês irem na Contavício? Então, cara, o convite, na verdade, o André conhecia. Fala, André. Boa noite, beleza, galera? Meu nome é André, né? Como já foi dito, eu conheço o Samuel, trabalha comigo. E aí chegou pra gente com essa ideia de a gente participar do canto com vocês. Então a gente conversou entre a banda e resolvemos aceitar o convite, né? E pretendemos estar lá com vocês com toda a força, aí, cheios do Espírito Santo, fazendo o barulho santo e botando tudo para baixo lá em nome de Jesus, tudo bem? E qual estilo musical? Vocês têm algum estilo próprio? Vocês adoram estilo? Ah, cara, a gente tem um estilo assim, é bem pop and rock. Nosso estilo é um som leve, mas dependendo do momento a gente consegue fazer uma coisa pegada e um som bem bacana. Esta, portanto, é a convocação que ele nos faz para a nossa participação. Estamos nos colocando diante de Deus, dizendo: Deus, estou aqui está a minha vida, e o nosso estilo é dela, o Senhor tem muito som de guitarra, bateria, eu a coloco no teu altar, eu coloco bem explosivo. E qual a expectativa de vocês para portanto, meus queridos, no momento eu estou com expectativa boa, eu espero que o Espírito Santo trevas, age naquele lugar, trazendo aos corações coisas novas, saímos do caminho da perdição, e nos dê assim, um prazer enorme ter a presença do Espírito Santo lá. Espero que Deus possa mover aquele lugar. Um detalhe, o Rondinelli é radialista. Fala Deus, o Senhor Jesus Cristo, pelos nossos merecimentos. Falamos, Senhor, Você pode chamar minha as pessoas vida da planta na voz Jesus, como você é o faria. meu Salvador. Nós então A galera, sei lá. Bom, galera, primeiro que eu quero convidar todos vocês aqui para estar participando conosco aí com essa banda abençoada. Espero que Deus vai mover esse lugar. Vai ser um prazer receber você nessa igreja maravilhosa. Daqui a pouco nós voltamos para ouvir mais sobre a banda Nova Aliança. Mas que E esse foi o nosso segundo programa. fazendo aqui. Lembrando que faltam 33 dias para o nosso retiro de carnaval. Ficamos agora com mais um pouco do som da banda Nova Aliança. Boa noite. Boa noite. A maneira como fazemos e a né, quem Eu também fazemos. gostei. Acho que esse ano É o por campeonato isso vai a embaixo. importância de reconhecermos e declararmos e cremos no único Bora Deus pra vivo e verdadeiro. Ah, beleza. É que não cremos em outros deuses, que nós E estamos hoje? aqui para cultuar, para adorar, para servir este Cara, único odeio Deus gosto de vivo e legume. verdadeiro que só existe nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Mas galinha é Espírito ruim Santo. também. Não é legal. Mas para fazê-lo também conforme a Bíblia nos coloca, em espírito, Ah, agora mandou bem. Valeu. Bora preparar? Bora. fazê-lo com o nosso coração, mas também com a nossa mente. Não há eficiência, eficácia se a gente envolve todo o coração, mas se a nossa mente está distante da consciência, da grandeza, do merecimento, do poder, da convocação deste Deus. E ao mesmo tempo, se nós estamos com esta consciência, com esta convicção, com esta lógica, mas o nosso coração está fechado, o nosso coração está distante. Então, conforme conhecemos no registro do Evangelho de João, capítulo 4, Jesus falando para a samaritana: olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A necessidade, portanto, meus queridos, de estarmos reprogramando-nos assim,
nesta direção de colocarmos todo o nosso coração e toda a nossa consciência, toda a nossa vontade nesta direção dessa entrega, deste culto prestado ao Senhor com todo o nosso potencial. É uma entrega completa e consciente, não é um envolvimento religioso, habitual e sem convicção. E nunca carecemos tanto da consciência e da intensidade do culto ao Senhor como os nossos tempos, meus queridos. Porque nunca a igreja evangélica no Brasil passou por momentos de tantos maus testemunhos, de tantos erros, como temos passado e vivido. A necessidade de sabermos a quem temos servido, como devemos servi-lo, e de fazermos de todo o coração, de fazê-lo mesmo que estejamos sozinhos, com intensidade, com consciência e com toda a vontade. É o nosso culto racional. A primeira pergunta do nosso catecismo maior, que desde 76, quando entrei aqui na igreja, sempre muito lembrado nas nossas igrejas presbiterianas, porque é uma colocação maravilhosa, que responde a seguinte pergunta: qual é o fim supremo e principal do ser humano? E a resposta é: o fim supremo e principal do ser humano é cultuar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ei, que coisa maravilhosa! É fazermos isto que estamos fazendo de uma forma congregacional, que precisa ser também individual como família, porque esta é a nossa vocação principal, vivermos para a glória do Senhor. Mas não só isso, mas também nos deleitarmos nele para sempre. E nós sabemos como temos vivido no contexto das nossas igrejas, devido às dificuldades, os desafios dos nossos tempos, a manifestação da tristeza, da opressão, da angústia, da depressão. Então precisamos restaurar, renovar, fortalecer esta entrega que é única, definitiva, mas que precisa ser renovada. Que precisa ser de quando em quando novamente avaliada e feita novamente. Dentro, meus queridos, desse primeiro aspecto do nosso tema, que é reprogramando, cujo o primeiro argumento é a vida com Deus. O desafio que eu quero trazer para você é o seguinte: se você já é convertido, se você já tem certeza da sua salvação, de que se você morrer agora, você está indo para o céu. Talvez seja de uma avaliação de reconsagração conforme a necessidade. Deus, eu quero viver mais este ano para o Senhor. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero viver identificado com o Senhor. E aqueles que porventura ainda não tenham esta certeza, ou, conforme alguns dias atrás, perguntei a uma pessoa, falou: não, eu não estou preparado para morrer, eu não estou preparado ainda, eu não sei para onde eu vou. É oportuno esse convite de Deus para que você se arrependa dos seus pecados nesta noite e confie a Jesus a sua vida, a sua salvação, a sua vida eterna. Você vai sair daqui salvo. Você vai sair daqui reconciliado com o Senhor, e é uma decisão que eu não posso fazer por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem o seu filho. É você que tem que fazer. Reconhecer os seus pecados, a nossa pecaminosidade, que nos leva para o inferno. Mas reconhecer que Jesus veio a este mundo, pagou na cruz pelos nossos pecados, e quando confiamos a Ele as nossas vidas, nós somos reconduzidos aos céus, à vida eterna. A nossa perspectiva de vida sai. Hoje em dia eu tenho ouvido falar de várias pessoas, na minha família mesmo, tem 2 pessoas que vão fazer 100 anos o mês que vem agora, reverendo. A coisa está boa, Está dando para a gente viver bem, até com qualidade, aí, conforme
Mas não tem jeito, gente, né? Depois dos 110 a gente vai ter que viver, vai ter que partir, vai ter que morrer, né? Aí não se compara à eternidade. Vale a pena estar com Jesus. Vale a pena ter a salvação. Mas um segundo passo que eu gostaria e último de desenvolver nesse texto, essa vida com Deus, que é esta convocação que o apóstolo Paulo nos faz a uma entrega completa, definitiva, para sempre ao Senhor, que se relaciona a este culto consciente e também fervoroso, e a necessidade desta posição se manifestar no segundo aspecto, que é a nossa vida para Deus. A vida com Deus e a vida para Deus. Nos ajuda às vezes a pensar que às vezes nós temos a paz com Deus, mas não estamos vivendo na paz de Deus. São coisas diferentes, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de detectar diante da forma como a gente está vivendo, das circunstâncias, mas essa convocação que Deus quer que nós estejamos justificados com Ele e que nós vivamos no resultado desta justificação, que é na sua paz, que é no sentido da vida que Ele tem para nós. E o desafio do versículo 2 nos ajuda, primeiro nos mostrando uma direção negativa, quando ele fala, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. É complicadíssimo, né? A inconformação com o mundo é vencer a sua influência, é aprender a dizer não, tudo muito difícil. Né? Me perdoem quem não concordar comigo, mas cada vez mais no meu coração a gente tem que dizer não para a Rede Globo. Cada vez mais a gente vê perspectivas malignas fora do propósito de Deus, na direção moral, na direção espiritual. Então não é uma questão pessoal, é uma questão de valores, de princípios, de influências, né, que muitas vezes afetam a nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, e a gente está com o instrumento do diabo dentro de casa e às vezes em todos os cômodos da casa, né, incentivando os nossos filhos à homossexualidade, tanto meninos como meninas, e tantas coisas terríveis. Temos que estar posicionados para o bem das pessoas, da nossa sociedade e das nossas famílias. São os valores de Deus, né, que o apóstolo está falando aqui, não vos conformeis, não entreis na forma, no sistema deste mundo, é este mundo de valores errados, e que precisamos estar posicionados, e que é um desafio para nós. Não é uma coisa popular, não é verdade? A gente quer estar numa situação de ser reconhecido, de estar com a maioria, mas muitas vezes ser crente no Senhor Jesus Cristo é estar sozinho, meus queridos. Esteja sozinho, jovem, mas esteja com Deus. Você não vai perder. Né? Nós, adultos, estejamos sozinhos, nadando contra a correnteza, mas estejamos com Deus. A perspectiva de Deus é de vida eterna, é de vida com sentido. A perspectiva desse mundo, né, de uma alegria, de um prazer temporário, não vale a pena. E este desafio, portanto, é muito forte. Eu quero resumi-lo nas palavras bíblicas, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 4, que conhecemos, que nos diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É sério, é palavra de Deus. É desafio para nós crentes, para nós cristãos, que envolve a nossa vida neste mundo e na eternidade. E que, portanto, conforme o aspecto positivo do texto, quando nos diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A necessidade, meus queridos, aí de uma posição, né? Não é uma posição sem posição, como muitas vezes é mais fácil para nós. Né? Eu não vou me posicionar, vou ficar quietinho, vou esperar para ver o que vai acontecer, já tenho problema demais, e assim nos omitimos, fugimos
né? Ou todo mundo está fazendo, deixa eu fazer também. Só um errinho só. É todo aquele raciocínio que nos coloca numa conformação, numa caminhada com esse mundo que sem Jesus está indo para o inferno e cuja única esperança é a sua igreja, o seu povo, que precisa estar firme na proclamação desta vida de perspectiva divina e eterna. Assim o apóstolo fala, não entre na forma, não se conforme, mas se transformem, se posicionem. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que estou fazendo aqui e sei para onde eu vou. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei da realidade das lutas, das dificuldades desta vida, mas eu sei que Deus tem propósito. É a consciência da vida cristã, é a posição do cristianismo, que somos convocados a estarmos posicionados, meus queridos. Mas o desafio, portanto, conforme nos faz o texto, quando continuando nos diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa... O que diz aí na sua Bíblia? Precisamos trabalhar a transformação da nossa mente, né? A gente começa a viver muito globo, a gente começa a torcer pelas coisas erradas, né? Não tem jeito, de vez em quando a gente vê também, eu vejo de vez em quando. Tem coisas boas também, né? Mas olhando as capas de revistas esse dia, está um posicionamento lá de 2 homens, uma expectativa de que no final eles vão beijarem. Gente, isso é... Deus tenha misericórdia dos meus filhos, desta influência sobre os meus filhos. Não é uma questão de desrespeito a liberdade de escolher, né? Respeitamos, amamos pessoas que tomam decisões erradas, mas é uma posição com respeito aos valores de Deus e o benefício para todos, mesmo para aqueles que não sabem que vão estar sofrendo se permanecerem nessa postura, nessa direção, e a igreja, portanto, precisa estar posicionada. Que bênção, pastor, tantas crianças, né? Acho que o senhor pode ficar tranquilo quanto ao futuro da igreja, né? Porque essa criançada aí vai multiplicar, né? Mas, meus queridos, nós precisamos proteger as nossas crianças, né? Nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos, dos nossos netos. E hoje em dia é complicadíssimo, porque a maior parte do tempo passamos, trabalhamos e confiando nas nossas crianças, a televisão, a secretária. Gente, a preciosidade que nós temos nesta vida é a família. Semana passada, um dos líderes da minha igreja veio me procurar, está querendo ir para os Estados Unidos, está nesse projeto, uma oportunidade, e realmente, né, especial, mas naquela situação de ir e deixar a esposa por um tempo. Eu falei, meu irmão, você tem que tomar essa decisão diante de Deus, mas me preocupa, porque quantos têm tomado essa decisão e o resultado tem sido a destruição do casamento? Né? A intenção é boa, né? Eu vou lá dar uma fortalecida financeiramente, mas vale a pena. A separação depois, a distância do filho, e tem um filhinho de 2, 3 aninhos, você vai aguentar? Eu até creio que alguns momentos, meus queridos, seja de Deus uma situação assim, mas de forma alguma, de uma forma, no maior caso, Deus, né, se Deus nos casou é para a gente estar com o nosso cônjuge, é para estar com os nossos filhos. Então são desafios, né, que esse texto maravilhoso nos traz e que a gente precisa se posicionar. O problema nosso, às vezes, não é tanto que estamos nos posicionando errado. O problema nosso, muitas vezes, que não temos nos posicionado. Né? Olha, isso é de Deus, isso não é de Deus. Né? Meu filho, isso nesse lugar você não vai. Isso você não vai por quê? Porque não é direção de Deus. E dentro desse desenvolvimento, até fugir um pouco da renovação da nossa mente, porque, meus queridos, a nossa mente dirige a nossa vida. Né? Agora ela dirige conforme aquilo que nós temos programado nela.
Como que nós programamos a nossa mente? Com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, nos lugares onde estamos. Nós estamos jogando programa na nossa mente. E as nossas decisões vão ser conforme o quê? Esses programas. Se a gente está vendo muito essas coisas terríveis, a gente vai passar, é igual ao filme, alguns filmes, quando vê a gente está defendendo o bandido, você já viu isso aí? Alguns filmes a gente está torcendo para o bandido se dar bem para aquele que está... Então a gente, a irmã aqui na direção do louvor expressou a realidade da nossa pecaminosidade. Meus queridos, nós somos terríveis por nós mesmos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E se relaciona a confiarmos em nós mesmos. Ali o texto, confiar nos outros também. Mas diz, bendito o homem que confia no Senhor. E esta direção de confiarmos no Senhor, portanto, precisa trabalhar numa transformação pela renovação da nossa mente, que nos leve a vivermos na intimidade e na vontade do Senhor. O que você tem programado na sua mente, na sua cabeça? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Aonde você tem estado? Tudo isto se relaciona a programas que se manifestarão nas decisões que teremos que tomar nesse ano de 2014. E é interessante que ele termina o texto dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, ele está falando, olha, você quer saber a vontade de Deus? Viva na presença de Deus. Viva conforme os valores de Deus. Você vai estar provando, você vai estar vivendo nesta vontade que não precisava dizer, mas que aí mais uma vez ele expressa. É uma vontade boa, perfeita e agradável. Vocês vão provar, vão comprovar esta vontade boa, perfeita e agradável de Deus na vida de vocês. Pessoal, 2014 ainda tem bastante dias, bastante meses. É oportuno. Deus quer nos dar mais um ano muito abençoado, vitorioso. Mas precisamos estar determinados, bem direcionados. E quero encerrar com 2 desafios. Você que já é crente no Senhor Jesus Cristo sabe que se morrer, o seu lugar já está reservado nos céus. Quem sabe, diante dos momentos, das circunstâncias que você está passando, é oportuno uma direção, uma decisão, uma reprogramação que envolva a reconsagração da sua vida a Deus. Apresentar no texto é colocar a nossa vida no altar de Deus e dizer, Senhor, a minha vida está aqui. Faz dela o que o Senhor quiser. A minha preocupação é estar com o Senhor, é estar no Senhor. O que acontecer disso é a questão do Senhor. E porventura aqueles que não têm ainda certeza da sua salvação, ou que têm pensado como a maioria, mesmo membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu vou para o céu porque eu procuro ser bonzinho. Nenhum de nós é bom diante de Deus, todos nós, sem Jesus, estamos perdidos. Talvez seja hoje a oportunidade de você resolver de fato a questão da sua salvação, entendendo que ela é de graça, pela confiança a Jesus das nossas vidas e a certeza de que os céus nos aguardam. Nós vamos ter uma morada celestial nos céus e nesta direção vamos ter um feliz 2014. Não sei o que vai acontecer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, mas nesta direção de estarmos com Deus e vivendo para Ele, podemos estar tranquilos,
Ele tem tudo sob o controle. Ele é Deus de fato e de verdade e trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Que Deus nos abençoe, um feliz 2014 ainda para todos nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Eloy.